sua Bíblia agora e abra ela no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 27. Livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 27. Vou falar com vocês sobre o que é a fadiga espiritual. Isaías 40, 27 diz assim: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga com cansaço, e é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, tem alguém esperando no Senhor aqui? Renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantos podem dizer amém? Quantos estão prontos para andar no sobrenatural? Pai, obrigado te damos em nome de Jesus. Te bendizemos por esta palavra e pedimos que teu Santo Espírito assuma o controle absoluto de nossas vidas neste momento, para que possamos, Senhor, compartilhar, Senhor, suas verdades, seus oráculos, sua revelação, e que sirva para a edificação do seu corpo no poderoso, glorioso e vitorioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se sentar. Quantos de vocês sabem que quando Deus faz uma pergunta, Ele não a faz para saber de algo, mas para que você descubra algo? A primeira pergunta na Bíblia foi: onde você está? E o Senhor perguntou em Gênesis capítulo 3, versículo 9, a Adão e a Eva. Diz que saiu procurando por ele e disse: onde você está? Agora, quantos de vocês sabem que Deus sabia onde ele estava? Mas Adão não sabia onde estava. Adão não tinha a menor ideia do que estava fazendo, do que ele tinha feito, do que implicava o que ele tinha feito naquele tempo. E Deus pergunta: onde você está? Para que situasse a Adão. Porque quando Deus pergunta aqui em Isaías 40, por quê? E eu vou ler a versão nova internacional. Diz: por que você reclama, Jacó? E por que você diz, ó Israel, meu caminho já não é guardado pelo Senhor e a minha causa não é mais importante diante do meu Deus? E quando Deus pergunta isso a Jacó e a Israel, não está perguntando para ele descobrir, mas para que Jacó e Israel se situassem. Estão seguindo minha linha de raciocínio? Para que eles se situassem. Para que essas pessoas se situassem. E Deus pergunta para você hoje: por que você está falando o que fala? Por que você pensa o que está pensando? Por que você está olhando as coisas do jeito que você está olhando? E a resposta, no contexto do livro de Isaías, é esta: fadiga. Quando nós vemos com o que Deus está lidando pelo Espírito ali, nós nos damos conta do porquê Jacó estava falando o que estava falando. Porque ele estava fadigado. Há muitas pessoas da igreja que têm fé, que amam a Deus e querem buscar a Deus, mas estão cansadas. Estão literalmente fadigadas. Talvez os desafios tenham sido muito fortes, talvez a batalha tenha sido muito dura, talvez você tenha esperado muito pelo seu milagre, mas há muita gente fadigada. E eu tenho boas notícias para elas. O Senhor vai te dar novas forças. E você vai voltar a fazer o que fazia ainda melhor do que como fazia. Sim, o sinônimo de cansaço é exaustão, estafa, esgotamento e desânimo.
E há muitas pessoas que já lutaram tanto, e esperaram tanto, e lutaram tanto por certas coisas em suas vidas, que embora ainda amem a Deus, e ainda sirvam a Deus, e ainda estejam buscando a Deus, elas estão falando errado. E sabe por quê? Porque quando você está cansado, a primeira coisa que você muda é a sua maneira de pensar. A sua percepção sofre. Você vê as coisas de forma diferente. Quantos de vocês já estiveram muito cansados e de repente a visão ficou turva? Quando eu estava na escola bíblica, senhores, e olha, isso é pura verdade. Quando eu estava na escola bíblica, eu trabalhava na segurança da escola. Eu era um oficial de segurança, ou guardinha da escolinha. Quando eu estava estudando, eu trabalhava na segurança. E o que acontecia era que, quando dava umas 4 da manhã, às vezes o meu cansaço era tão grande que eu via coisas, eu via gente. Eu dizia, vá de retro, Satanás. Que mané diabo que era o meu cansaço. Um dia eu olhei para trás e o cachorro que estava ali, eu percebi que ele me olhou esquisito e eu, sai desse corpo. Mas era aquele cansaço, quando o teu cérebro está cansado, quando você está esgotado, quando você está fadigado, tua percepção das coisas muda. E tem muita gente cansada no corpo de Cristo. E às vezes você se sente horrível, porque diz, já não creio como eu creio, mas o teu problema não está na fé. O teu problema não está somente na fé, por assim dizer. O teu problema é que você está esgotado. A segunda coisa que muda quando você está fadigado é a sua maneira de falar. Você começa a falar negativamente. Começa a falar tudo errado. Antes era tudo adorar a Deus, abençoado seja, e agora, já não sei o que foi, já não sei o que está acontecendo com a minha vida. A terceira coisa que muda é a nossa maneira de agir. Quantas vezes vocês... Tem dias que vocês acordam e querem brincar com as crianças, vamos pro parque. E tem dias que eles falam, vamos pro parque, você quer enforcar eles. Porque você está cansado. O pior de tudo é que não somente o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir mudam, mas também o seu jeito de crer. Quando se tem um cansaço forte, então você começa a crer de uma maneira diferente. Por isso, no versículo 27, ele diz que começou a pensar que a Deus não importava o seu caminho, que a Ele não importava a sua vida, que já não estava mais sob os cuidados dele. Começa a pensar que não vai chegar, que não vai ter ou alcançar. Ele começa a pensar que já passou o seu tempo. Muitos dos pensamentos que você tem são pensamentos de esgotamento. Tem uma quantidade de gente que eu falo e me dou conta em 5 segundos que está esgotada espiritualmente, está cansada. É muita gente. E o pior de tudo é que você acha que você está traindo Deus. Você acha que está traindo a sua fé, quando na verdade se trata de algo literalmente normal. Tem uma coisa que você tem que entender. É que às vezes o inimigo não tem que roubar nada de você, não tem que ferir o seu corpo, só tem que cansar você. Porque no momento em que você está esgotado, tudo cai por terra. Seu cristianismo sofre um golpe mortal. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, quando em 1 Reis 19:3, disse que Elias, 1 Reis 19:3, disse que o grande profeta, o poderosíssimo profeta Elias, estava esgotado. Em 1 Reis 19:3, olha o que diz a palavra de Deus. Vocês estão aí? 19:3, diz... O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. Esse é o profeta. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de 1 dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Jeová, toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Esse é o homem que acaba de ver uma vitória no Monte Carmelo, e acaba de decapitar 400 profetas de Baal.
mas está tão cansado que perdeu a fé e até a vontade de viver. E começou a pensar que Deus não o protegeria. E qual é o problema de Elias? Simplesmente esgotamento. Ele tinha caminhado, ele tinha batalhado, ele tinha lutado. Deixa eu perguntar uma coisa. Algum de vocês já viram alguém destroncar uma galinha? Ué, o que foi isso? Quer dizer, agora todo mundo é gringo aqui? Quem já viu uma galinha ser destroncada? Quem foi que já viu um galinhacídio aqui? Porque é um homicídio galináceo. Aqui nos Estados Unidos, bom, protestam por tudo, né? Aqui não se pode destroncar galinhas porque prendem qualquer um. Tem que matar a galinha passando a mão na cabeça dela como se fosse uma injeção, como num hospital, para que ninguém proteste. Em Santo Domingo fazem... E você esperando. E aí, vovó, já está morto? Podemos comer? Ainda não, criançada. Mas, senhores, quebrar um frango já dá preguiça. E Elias acabara de degolar, decapitar, destroncar 400 caras. E logo ele teve que sair correndo e passar um dia inteiro caminhando por um deserto. Estava esgotado. E tem vezes que você se encontra em situações onde realmente você não quer se sentir como se sente, mas se sente como se sente. É porque está cansado. A Bíblia fala em Juízes 15:15. Livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15. E olha o que diz. E agora vamos falar de um outro homem poderosíssimo, que é Sansão. E diz em Juízes 15:15, escutem o que diz. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou a Jeová e disse, pela mão do teu servo, tu deste grande salvação. Morrerei eu, pois agora, de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Escutem isso. O cara acabou de matar com uma queixada de jumento 1000 inimigos. E agora estava dizendo, eu vou morrer de sede. Impressionante, né? Qual era a grande diferença entre o Sansão que estava acabando com os inimigos e o Sansão que estava morrendo? O que pensava que Deus não o resgataria? Esgotamento. Esgotamento. A gente vê em Gênesis 25, 29. Livro de Gênesis 25, 29. Isso é importante. É como base do que eu quero compartilhar. Gênesis 25, 29. Olha o que diz. E este é Esaú. Gênesis 25, 29. E disse a palavra. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e ele estava cansado. Como voltou? Cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. E disse, para que me servirá a primogenitura? E estava tão esgotado, que lá se foi o valor das coisas espirituais. Sabe a quantidade de gente que tem feito isso na igreja? No momento de esgotamento, largam tudo. Deixam de servir a Deus, deixam de buscar a Deus, deixam de acreditar nele por um grande esgotamento. E nesse momento, Esaú perdeu tudo, simplesmente porque estava demasiadamente cansado. Em Salmo 69, versículo 3, Salmo 69, versículo 3, diz, estou cansado de clamar, a minha garganta se secou.
Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Davi estava tão esgotado nesse momento que começou a falar negativamente e começou a ver a Deus pela maneira que não deveria, porque disse: estou cansado, eu orei e esperei. Diz na Bíblia que a promessa que não se cumpre é um tormento no coração. Tem muita gente que está atormentada por ter esperado tanto. E o diabo está se aproveitando do seu esgotamento. Em Marcos capítulo 6, e versículo 48, aqui estão os discípulos de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 48. Estes são os discípulos do Senhor. Diz, e vendo que se fadigavam a remar, com quem estavam remando? E vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e gritaram. Ou seja, é tanta a distorção que vem em decorrência da fadiga, que você é capaz de ver o Senhor vir resgatar você, e ainda assim é capaz de você ver como se fosse o diabo buscando você. Portanto, muito do que o diabo faz na nossa vida é encher a gente de tanta preocupação e de tanto tenho que fazer e de tanto devo fazer para que nos esgotemos de tal modo que não possamos escutar a Deus, procurar Deus, esperar Deus ou acreditar em Deus. É o truque mais velho do livro. E é por isso que uma igreja religiosa põe tantas cargas nas pessoas que as pessoas nunca têm a força para servir o Senhor. E você não pode fazer isso, e você tem que fazer isso, e você deve fazer aquilo, mas não faça isso, não faça isto, isso e isso. E as pessoas fazem da oração um problema, e da igreja outro problema, e da célula outro problema, e de tenho. Você tem é que buscar de Deus e esperar nele e se acabou. E não deixe que os fariseus te encham de fardos que eles mesmos não carregam. Porque o inimigo vai se encarregar de cansar você tanto que você vai viver fadigado. De maneira que a sua fé fique toda distorcida e você veja Deus como o diabo. E veja as coisas de Deus, aquilo que deveria te abençoar, como um problema. Deus não te disse que o fardo dele é leve. Muitas das coisas que os cristãos fazem é mais religião do que relacionamento. Muitas das coisas que acontecem nas igrejas têm mais a ver com doutrinas de homens e cargas farisaicas do que com um relacionamento com Deus. Eu tenho uma amizade aqui com o José. Mas eu não tenho te visto desde o fim de semana. Mas não tem problema, né? A gente é amigo, não é? Você falou comigo com o mesmo carinho. Mas no momento que você vem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque você é meu patrão, porque você... Mas aí a gente não vai ter uma amizade, a gente vai ter uma guerra. Porque você não entrou na minha vida para me demandar coisas. Você entrou na minha vida para a gente desfrutar dessa amizade. O que é que destrói os relacionamentos nos casamentos? Você tem. Mas quando se conheceram, naquela discoteca, tá vendo como todo mundo fica rindo quando se lembra, né? Não, foi muito simples. Você gosta de mim, eu gosto de você. Muito simples.
Era muito simples. Agora não. Agora é preciso um pergaminho de religião que até parece uma Bíblia. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque um homem faz isso, uma mulher faz aquilo, e mais o quê? O Jesse pegou um cachorro daqui de perto. Ele pega tudo que vê. Ele levou o cachorrinho. E um cachorro você precisa adestrar, é óbvio, eu avisei isso. Mas eu não queria acabar com a alegria da menina dele, porque eu não sou um estraga-prazeres. Eu não queria isso, então eu não deixei ele levar o cachorro, muito menos colocar o cachorro dentro de um táxi. Dia desses, o Jesse estava brincando com o cachorro e o bichinho estava correndo louco. Ai! E eu disse, olha, e depois eu disse, não, vai curtir seu cachorro. Tira ele lá de cima se você quiser, senão ele se esborracha aqui embaixo. Para isso que você pegou ele. Eu me encarrego de adestrar ele um pouquinho. Mas o cachorro às vezes entra no quarto, senta com as pernas cruzadas, liga o computador para ver Netflix. Quer dizer, quando eu chego, o bichinho tá direitinho, parece até um militar. Mas com o Jesse é farra. Na verdade é que as coisas são mais simples do que parecem. O inimigo tá louco para complicar a sua vida. Tem um ditado que diz, mantenha as coisas simples. Mantenha as coisas simples. Mantenha as coisas simples. Se você deixar a sua vida mais simples, se você deixar o seu fardo mais leve, se você deixar a sua vida livre de tanta bugiganga, você vai ser mais feliz, você vai servir mais a Deus. Hoje em dia a gente está super saturados de um monte de modinha e de regrinha. Mas não, você tem que fazer exercício, você tem que comer direitinho, você tem que dormir, você tem que fazer isso, o homem tem que cuidar do carro, a mulher tem que cuidar da casa. Mas o que é isso? Ei! Tá demais! A Bíblia diz que é melhor uma mão cheia de paz do que duas cheias de aflição do espírito. As pobres das irmãs que têm que ser cozinheiras durante o dia, lavadeiras da parte da tarde e de noite da Victoria's Secret. Que isso? Que isso? Que isso, meu irmão? É demais. Se você quer que ela te espere com Victoria's Secret, então coma um podrão a caminho de casa. Mas não coma com feijão, por favor. Mas é claro. Quando o inimigo tem a igreja amarrada com um monte de conceitos e preceitos que não tem nada a ver com servir a Deus, a gente fica esgotado. Muita regra, e tudo isso. O Senhor disse aos fariseus, vocês colocam cargas das pessoas que nem vocês mesmos conseguem carregar. Nem com o dedo vocês conseguem mover isso. Simplifica a sua vida. Porque esse esgotamento que o inimigo traz para a sua vida não é nada além do que te afastar do que é verdadeiramente importante, que é Deus. Se você é uma dona de casa, não se levante às 4 da manhã para orar. Religiosa. Manda os seus filhos para a escola e vai orar às 11 horas da manhã. O que você tem que desligar é a novela. Não vai querer mexer no seu carro, porque é uma mentira que um homem tem que saber de mecânica. São os mecânicos que têm que saber de mecânica. Os homens sabem de mecânica. Isso é ridículo. Hoje eu estava num lugar e vi um livro que dizia Manhood. Assim mesmo, Manhood. Eu disse, ele deve ser primo do Robin Hood. Mas o que diz esse livro chamado Manhood? É um livro para dar aos jovens para que eles vejam o que um homem precisa saber. Quando eu abri, eu disse, essa é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Vou comprar. Eu vou comprar só para desmentir esse cara que escreveu. E que o pastor está criticando. Um homem deve saber mecânica básica.
Um homem deve saber como fazer um churrasco. Que um homem deve saber tudo o que o Rodrigo Hilbert sabe. Mas isso é ridículo. O que o homem tem que saber é trabalhar e levar dinheiro para casa, para a mulher dele gastar e ficar feliz. E não te perturbar. Eu trago o dinheiro. Você pode gastar tudo. É isso aí. É isso aí. Deixa de ser bobo, meu camarada. Ah, é muito drama. A Oprah bagunçou a cabeça de muita gente. Agora todo mundo tem traumas psicológicos, todo mundo no desespero total. O que é isso? Os psicólogos morrem de fome na República Dominicana. Ninguém vai ao psicólogo. Porque se você é louco, você se conserta sozinho ou vai pro hospício. Acabou. E nem pense em ter um breakdown, porque com o seu porte físico, nem o seu pai vai conseguir te segurar. E aí, onde é que está o Júlio? Olha, você vai passar toda essa ponte aqui na frente, você vai ver. Você vai ver um cara dormindo no carro. Mas como assim ele está dormindo no carro? Você está louco? Para que ele vai pagar o hotel? O cara não está nem aí. É. São práticos, muito práticos. Sabe a quantidade de coisas que às vezes você tem na cabeça? Que você tem porque tem que fazer, mas quem te disse que você tem que fazer isso? Quem te disse que você tinha que fazer? O homem inventa e carrega e sobrecarrega. É assim mesmo que as pessoas fazem na igreja. Eu tenho que fazer assim. Não! Relaxa. Vai curtir a vida. Solta um pouco desses absurdos. Ah, não. Você já trabalha a semana inteira e vai limpar a casa no sábado. Que a casa apodreça! Deixa de ser louco. Sábado você levanta cedinho e vai lá para o parque com seu filho. Se ele perturbar muito, deixa ele brincar no parque até ficar cansado e depois vocês vão para casa e ponto. Desfrutem a vida. Porque o esgotamento mental, espiritual e físico que as pessoas têm hoje é um plano do mesmo inferno. Nossos avós viviam muito mais tempo, não é? Sem ter plano de saúde, sem ter comida, sem uma menina que limpasse a casa 2 vezes por semana. Não, quando minha avó ficava grávida, meu avô não sabia se minha avó estava gorda ou se estava mesmo grávida. É isso. Se chegava um dia que ela fazia assim e não conseguia mexer direito e ia parir no menino no rio, cortava o cordão e dizia, olha só o que eu trouxe para você. Ai, meu Deus, outro? De onde está saindo tudo isso? E não tinha plano de saúde, não tinha nada. Eu sei que está parecendo que eu tô falando de uma coisa que não é séria, mas é séria. É que a grande maioria está deixando o Starbucks rico. Você toma café o dia inteiro, sabe? Esse restaurante francês famoso que é é só tic-tac, 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 desce mais uma. Você sabia que muita gente só sente muito cansada simplesmente porque está desidratada? Porque nem sequer se lembram de beber água. E vocês sabem que o café é diurético. Então, cada vez que você bebe uma xícara de café, você se desidrata mais e aí você diz, uau, já tomei umas 27 xícaras de café. Você precisa de uma mangueira. Pega a mangueira e ó. A vida pode ser mais leve. É bem mais simples do que você acredita. O inimigo fez uma geração inteira ficar esgotada. Você tem um montão de rotinas e rituais que não deixam você viver tranquilo. Esses homens que eu acabei de dizer eram homens que amavam a Deus. Eram homens que serviam ao Senhor. Eram homens que adoravam a Deus.
Mas no momento de esgotamento, perderam a sua fé, perderam sua força, e o inimigo se aproveita de quando você está esgotado e você nem se atina, nem sequer a pensar em Deus. Você está cansado. Está muito cansado, está fadigado. Trabalha. E agora ainda resolve pegar um biquinho. Porque comprei um carango. Tu tá de brincadeira? Isso é sério? Nenhuma casa vale isso. Para que serve uma casa onde você não vive? Você nunca está lá. Você trabalha, tem 2 trabalhos. A única coisa que você vê nessa casa são sombras às 4 da manhã. Isso é loucura. A cozinha é super ampla, mas a sua mulher não pode nem sequer cozinhar. Porque ela não tem tempo. As panelas estão novas. E vocês pagaram muito caro por elas, mas não usam. O pior de tudo é que as pessoas vêm nas nossas igrejas e ficam piores. Faz assim. Não, não é assim. Não é assim. É muito mais simples do que você pensa. O diabo está se aproveitando do cansaço espiritual de muita gente. E o que nós podemos fazer? Exatamente o que Deus fez aqui nesse texto. Quando você se sente super esgotado, quando você começa a falar o que não deve, a pensar como não deveria pensar, a crer de maneira errada, existem várias coisas que precisam ser reafirmadas na sua caminhada com o Senhor. Porque a primeira coisa que o Senhor disse foi: por acaso você não sabe? Por acaso você não tem ouvido? Você tem que voltar para as coisas que sabe e para as coisas que tem ouvido a respeito de Deus. Por que você está se cansando tanto? Se número 1, Deus é supremo. Ele está no controle. A primeira coisa que diz é: você não tem ouvido o que Deus fez nos confins da terra? Por que você está se cansando, se esgotando e falando tantas bobagens? Ele continua sendo Deus. As coisas mudam, mas Deus não. Você vai ter que voltar outra vez lá na base da sua fé. E a supremacia de Deus em tudo na sua vida é muito importante. A segunda coisa é a divindade de Deus. Ele não se desfalece e nem se fadiga, porque você sabe qual é o problema? É que a gente começa a pensar, depois de um tempo, que Deus é como a gente. Se eu estou cansado, Deus está cansado. Não. Não mesmo. Deus é Deus. Você pode estar estraçalhado, mas Deus não está. Você pode estar no mesmo barco que Deus e Ele pode estar dormindo e você gritando. Porque Deus é Deus. Ele não é homem. Você tem que ser reafirmado nessas verdades, nos momentos em que você começa a falar o que não deve falar por esgotamento, pelos cansaços da vida. Dizem que os cansaços da vida nos roubam da palavra. E a terceira coisa é a sabedoria de Deus. Diz que o entendimento dele, que ninguém pode alcançar. E você tem que entender uma coisa em nome de Jesus nesse dia, que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Quando foi que você deixou de confiar na sabedoria de Deus? Quando foi que você começou a ditar os seus próprios passos e fazer a sua própria sorte, se eu posso dizer assim? Você tem que confiar no plano de Deus. Você se sobrecarrega e se cansa porque faz um montão de coisas que Deus não te mandou fazer. E quando Jacó está falando o que não é correto, o Espírito de Deus o reafirma da supremacia, da divindade e da sabedoria de Deus. Porque a única coisa que podemos fazer é soltar para que Ele agarre. Se você está fazendo coisas demais,
É porque você está confiando muito pouco. Quando você faz pouco, você está confiando muito. O mais importante que eu posso deixar para vocês nessa passagem é que, a parte do que o Senhor diz, eu me importo com você. Ao contrário do que você está dizendo, meu caminho está esquecido por Deus, Ele não faz caso de mim, Ele não me vê, Ele não se importa. O Senhor diz, eu estou te vendo e eu vou te fortalecer. Escuta bem, o problema não é Deus. O problema é a sua fadiga. Eu vou dizer de novo, o problema não é Deus. O problema é o seu cansaço, o teu esgotamento. Você fez além da conta e o que você fez mal. Porque você fez na carne. Você se sobrecarregou, você se afundou, você se estrepou. Os brasileiros vão saber o que eu estou dizendo. Você se cansou. E o problema nunca foi Deus. O problema foi você. Agora não vamos mais falar de problemas. Vamos falar sobre o simples fato que Deus não vai permitir que você permaneça exausto. Ele não vai deixar você jogar a toalha. Que Ele não vai permitir que você volte. E olha, eu não sei para quem eu vim falar isso hoje, mas eu vou garantir que o Senhor vai renovar as suas forças. Ele vai ungir você com óleo fresco. Ele vai lhe dar novas forças, como as forças do búfalo. E eu não vim aqui para desejar isso. Eu vim aqui para profetizar para você em nome de Jesus. É para quem está ao seu lado que eu estou falando. Porque Deus nos dá novas forças. Porque Ele quer que voemos, que corramos e que caminhemos para Ele. E nesta passagem, Ele disse, quando Ele te renovar suas forças, você vai voar como águias, vai correr e vai caminhar. Mas tem uma condição. Você tem que aprender a esperar em Deus. As forças só se renovam para quem esperam nele. Porque você costuma perdê-las quando fica impaciente. E aí você começa a fazer o bife na carne, coisa que nunca deveria fazer. Você se sobrecarregou, você fez mais da conta, simplesmente porque você não quis esperar o tempo de Deus. Você não quis esperar nele. E se não aprender a esperar nele, Ele não pode renovar as suas forças, porque você volta e se sobrecarrega e desperdiça essas forças. Agora, se você vai correr, vai voar e vai caminhar, você tem que fazer isso com as forças novas, mas essas forças só vêm para aqueles que aprendem a sentar-se e a confiar em Deus. Por estar desesperado, foi que Abraão estragou tudo. E o senhor está demorando muito, o senhor. Sara disse a ele, bem, vai para a cama com Agar. E Abraão disse a ela, não, nunca. Você não vai dormir com Agar? É uma boa menina, uma escrava. Bem. Eu me humilho. Essa é a versão dominicana, não me julgue. Por estar desesperado, Abraão perdeu muito. Perdeu muita força, o Abraão. Em tudo o que fazia, perdeu direção, perdeu o enfoque, perdeu recursos, quase perdeu até a vida. E todavia, hoje em dia, ainda tem problemas,
porque ele se desesperou. Sarita! Porque depois de dizer a Abraão, tenta lá com Agar, ela mudou de ideia e disse, agora joga isso fora. O Abraão deveria ter dito para ela, mas você está louca? Você é bipolar, é? Você me meteu nessa confusão, agora como vai fazer isso com esse garoto? Deus quer te dar novas forças. E quer te tirar de toda a fadiga espiritual. E quer te renovar de novo. Mas a condição que Deus coloca é que você aprenda a descansar nele. Levantem-se, por favor. Em Jó 13:15, Jó diz, ainda que ele me mate, passe o que eu passar, eu vou esperar nele. Em Salmos 31:6, diz, alguns esperam em vaidades enganosas, mas eu espero em Jeová. Você tem que submeter-se a esperar em Deus. Eu sempre digo às pessoas, se você parar em um ponto de ônibus, e o ônibus estava suposto a passar às 15h, e já são 18h, é melhor você começar a caminhar. Mas se por alguma coincidência o motorista desse ônibus se chama Jesus de Nazaré, você vai esperar nem que seja 1h, porque ele não é um homem para mentir, ou filho de um homem para se arrepender. Você tem que esperar a hora dele. Você tem que confiar na hora dele. Estão me entendendo? Olha, lembrem-se de uma coisa. Me escutem. Isaías veio a um homem chamado Ezequias, o rei, e disse-lhe, olha, o Senhor me enviou para dizer que você se prepare porque você vai morrer. E foi embora. Olha que profecia mais legal. Tô louco para profetizar isso para algumas pessoas. Sim, porque tem gente que acredita que os pastores só estão ali para dizer coisas bonitas, né? Isaías foi e disse, olha, você vai morrer. Olha só. Olha isso. O homem começa a chorar. E ele diz, não me leva, Senhor. Por favor. E o Senhor diz, Isaías, volte lá, vai. Diz para esse tipo que eu vou dar 15 anos para ele. Isaías voltou, deu 15 anos. Mas tem uma coisa que as pessoas não sabem. Nesses 15 anos, o rei Ezequias gerou os maiores demônios que já andaram na terra. Foi ele que gerou Amon. E muitos dos que mataram incontáveis corpos do povo de Deus. Porque você tem que confiar tanto no tempo de Deus, que se Deus disser que você está partindo, vai embora e não se incomode mais. Não quero ficar nem um segundo a mais nessa terra. Quando Deus me mandar sair, eu mesmo entro no túnel correndo. Você tem que confiar no tempo de Deus. Ezequias fez isso errado. Acredite ou não. Ele fez errado. Não quer dizer que se te disserem que você vai sair, não ore. Não, tudo bem. Ore. Mas se Deus te disser que não, faz as malas. Se despede, dá um abraço em meio mundo, acerta com metade dos irmãos com quem você tem brigas com eles. Perdoe. Me mande uma mensagem sobre tudo que você falou de mim. Não precisa vir pessoalmente. Faz as pazes com todo mundo e saia. Tenha certeza de que está salvo, hein? Porque senão a pequena viagem será muito tortuosa, eternamente. Mas se vá, confia no tempo de Deus. Confia no tempo de Deus.
Sempre temos que confiar no tempo dele, esperar nele, entendendo que o tempo dele é perfeito. A sabedoria dele é perfeita. Um dia tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Salmos 32:10 diz: aquele que espera em Jeová está cercado de misericórdia. Salmos 33:18 diz: vês que os olhos de Jeová estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam a sua misericórdia. Salmos 33:20, nossa alma espera em Jeová, porque nossa ajuda e nosso escudo é Ele. Salmos 37:9, os que esperam em Jeová herdarão a terra. Esperar em Deus é a sua única maneira de ser fortalecido por Ele. Pare de tentar se antecipar a Deus, pare de ficar se sobrecarregando, pare de fazer as coisas na carne e confia nele.